Esta noite, Deus, queremos buscar a Tua presença, a Tua graça, Senhor, porque Tu és Deus nos céus e na terra. Tu és o Senhor de todas as coisas. Eis-nos aqui, Pai, porque confiamos em Ti. Eis-nos aqui, Senhor da glória, porque sabemos que o Senhor é Deus e que está sob o controle de todas as coisas, e que não há nada, Senhor, que fuja da Tua direção, não há nada que fuja do Teu controle, não há nada que esteja fora, Senhor, dos Teus propósitos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem feito uma grande obra sobre as nações. Sabemos que o Senhor tem feito uma grande obra nas famílias. Sabemos que o Senhor tem feito uma grande obra na igreja. Sabemos, ó Deus, que é tempo de angústia para o mundo. A Tua palavra, Senhor, ela fala de tempos de angústias. Lá no Lucas, capítulo de número 21, está escrito que as nações viverão esse tempo, mas a Tua igreja, Pai, ela confia em Ti. A Tua igreja está firmada em Ti. A Tua igreja tem o seu coração fundamentado na Tua palavra. A Tua igreja não está assustada. A Tua igreja está fundamentada na palavra. A Tua igreja está ansiosa pela Tua volta, não pelas enfermidades, não pelas doenças, não pelas angústias das nações, mas a Tua igreja anseia pela Tua presença. A Tua igreja anseia pela Tua glória. A Tua igreja anseia pela Tua volta. A Tua igreja anseia, Senhor Jesus, por mais de Ti nesses tempos, ó Deus. Tempo de crise, ó Pai, mas não no seio do Teu povo. Crise, ó Deus, no mundo corrupto, sujo, que não conhece a Deus a qual nós vivemos, no mundo que tem valorizado mais a política, o dinheiro, as riquezas, a prostituição, os prazeres carnais, ó Pai. Este mundo hoje teme, este mundo hoje se ajoelha diante de um vírus, este mundo hoje se ajoelha diante de um micro-organismo, mas Senhor da glória, nós nos prostramos, nós nos ajoelhamos, não diante dos vírus, das enfermidades, das doenças, das crises mundiais, sejam elas qual forem, nós nos prostramos diante do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, aleluia. Oh Pai, assim Deus, queremos meditar na Tua palavra, em nome de Jesus. Queremos clamar, Senhor, que a igreja esteja orando, que a igreja esteja buscando, que a igreja esteja clamando, que a igreja esteja jejuando, Senhor, consagrando-se ao Senhor, porque, Senhor, mesmo diante de tudo isso que se ergue nas nações, Tu ainda é o Deus dos milagres. Tu ainda é, Senhor, o Deus do livramento. Tu ainda é o Deus que guarda o Teu povo, Senhor. O Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, o povo que tem uma identidade, que carrega o nome de Cristo, ó Pai. Assim, Deus, a Tua igreja, ela está fundamentada, Pai. A Tua igreja está firme, Senhor, em Cristo Jesus. A Tua igreja está firmada, Senhor, na rocha. A Tua igreja, Senhor da glória, está guardada na arca. Oh Senhor, há uma grande tempestade lá fora, mas nós estamos na arca, Senhor. Na arca, Deus, que é a Tua palavra. Na arca que é a Tua presença. Na arca, Jesus, que é o Teu evangelho. Na arca, Senhor, que são os Teus princípios, ó Deus, porque nós cremos no que está escrito, ó Senhor da glória. Não retrocederemos diante do medo e do pânico das nações. A Tua igreja permanece confiante, Deus, no Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar todos que estão nos ouvindo através deste vídeo, que estão nos ouvindo
nos vendo e que estão orando conosco, que estão assistindo esta palavra. Eu quero convidar você a ouvir a palavra do Senhor esta noite. Nós vamos abrir o livro dos Salmos, o Salmo de número 25. O Salmo de número 25. E eu quero ler com você. Eu peço que você aí na sua casa, no seu lar, sentado com a sua esposa, com os seus filhos, abra o texto bíblico, abra a palavra de Deus, não só agora, mas aproveite todo esse tempo. Talvez você foi dispensado do trabalho, talvez você foi dispensado da escola, da faculdade, e você tem agora um tempo livre em casa. Abra as Escrituras, porque um vírus não pode destruir a igreja, uma bactéria não pode acabar com a igreja, um império nunca pôde ferir, machucar, destruir a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é imbatível. A igreja do Senhor, ela é fundamentada nesta palavra viva de Deus. Então, neste tempo, volte-se para a palavra, volte-se para as Escrituras sagradas, volte para o estudo da palavra, para meditar a palavra de Deus. Você tem alguns dias em casa, aproveite para meditar na palavra do Senhor. Você está em casa com a sua esposa, com os seus filhos, aproveite para ler junto, para estudar junto a palavra de Deus, para ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos. Faça um propósito de leitura da Bíblia, de ler durante esse tempo. Talvez, se você tem um costume maior ou não, mas leia o Novo Testamento. É possível ler o Novo Testamento em 10 dias. Se não, faça um propósito de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho. Faça um propósito de oração. Você está em casa, quanto tempo você tem gastado, talvez com a TV, com a internet, com tantas coisas? Você agora pode usar esse espaço de tempo que você ia para a escola, que você ia para a faculdade, que você ia para o trabalho, para passar um tempo com o Senhor, para passar um tempo com Deus, para passar um tempo importante e vivo com o Senhor. Portanto, aproveite agora esse momento, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 25, eu quero ler com você. Diz assim a palavra de Deus: a Ti, Senhor, levanto minha alma. Deus meu, em Ti eu confio. Não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me conhecer Teus caminhos, Senhor, ensina-me Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas conforme a Tua misericórdia, lembra-te de mim, por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, lhes ensinará seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam sua aliança e seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Aleluia. Sua alma pousará no bem, sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes mostrará sua aliança. Meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará meus pés da rede. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor.
e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando, me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porque confio em ti. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porque espero em ti. Redime, ó Deus, o teu povo de todas as suas angústias. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Amados, a palavra de Deus, eu quero ler com você também em Lucas 21, e aí nós vamos ministrar sobre esse texto para você. Lucas 21, o versículo de número 25 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações. E eu peço que você preste bastante atenção nisso aqui. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Amados de Deus, tudo que está ocorrendo na terra não é surpresa para quem conhece a palavra de Deus. A angústia das nações, a angústia da China, da Índia, do Japão, da Itália, do continente europeu, dos Estados Unidos, das Américas, a angústia das nações, do continente, isso foi previsto pela palavra de Deus para os últimos dias. E hoje nós não queremos trazer uma mensagem escatológica, mas nós queremos levar você a entender o que está acontecendo. A volta de Cristo está cada vez mais próxima. Os dias estão se cumprindo, tudo aquilo que a palavra do Senhor falou. E o que a igreja deve fazer neste período? O que a igreja deve fazer neste tempo? Algumas pessoas estão repreendendo o diabo, estão se levantando em guerra espiritual contra as trevas, mas eu não entendo que isto seja uma obra do diabo. Deus está tratando com as nações, Deus está tratando com a humanidade, Deus está trabalhando nos corações, Deus está trabalhando com os homens, Deus está trabalhando com você, Deus está trabalhando com a igreja de Cristo, Deus está trabalhando com as famílias da terra. É tempo, conforme a palavra de Deus diz, quando estas coisas começarem a acontecer, e este é só mais um dos sinais. O coronavírus, ou o H1N1, ou todas essas pestes, pragas, enfermidades, epidemias, pandemias, mudanças climáticas, furacões, terremotos e fome que há sobre a terra, a globalização, todo o conjunto de ações para que o anticristo assuma o governo. Amados, tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Jesus está voltando. Estamos vivendo tempos de iniquidade no mundo. O mundo tem se aprofundado na injustiça, na iniquidade. O mundo tem se aprofundado na insensibilidade. E isso está previsto na palavra de Deus. E o que a Bíblia nos ensina em tempos em que essas coisas começarem a acontecer, ela diz: olhai para cima. Lucas 21,
versículo 28. Olhai para cima, olhai para o Senhor. E ele diz: levantai a vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. Aleluia! Amados, é tempo de olhar para cima, é tempo de olhar para o Senhor, é tempo de olhar para os céus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de buscar a presença do Pai, é tempo de se prostrar em casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, e chorar na presença de Deus, clamando pela misericórdia do Senhor para com essa humanidade, para que vidas venham se converter, venham se atrair ao Evangelho, venham se atraídas ao temor do Senhor. O medo de um vírus tem se alastrado pela humanidade, e as pessoas estão se trancando em suas casas por causa disso. E eu não sou contra que haja toda essa prudência, né? Há de se respeitar as autoridades, e é um momento de se combater o tal do vírus, né? Tem que haver prudência, tem que se usar o álcool em gel quando sair, tem que se lavar as mãos com sabão em casa, tem que evitar as aglomerações. Mas, amados, já que você está em casa, meu amado, aproveite para unir a sua família em oração. Aproveite para unir a sua família em clamor. Aproveite para tirar uma tarde de oração. Sabe, aquele horário que você diz assim: neste horário eu estaria indo para o trabalho, passaria tantas horas lá. Tire um tempo para estar com o Senhor, orando, estudando a palavra, meditando na palavra, se aprofundando na palavra, entendendo em Deus, discernindo os tempos diante de Deus. É tempo da igreja orar, clamar. O que a palavra de Deus diz é: levanta os teus olhos aos céus, olhai para os céus, ou seja, olhai para Deus, olhai para Cristo, olhai para a palavra de Deus. Tira os teus olhos dos prazeres carnais, mundanos, das coisas desta terra, e começa a olhar para o Senhor, começa a olhar para Deus, começa a olhar para Cristo. A igreja do Senhor, em Lucas, diz que quando ocorrerem essas coisas, ele diz: levante sua cabeça. A igreja não tem que estar abatida, a igreja não tem que estar desanimada. Todas as crises históricas que a igreja enfrentou, seja ela no mundo ao redor dela, seja ela dentro de si mesma, a igreja, ela sempre sai vitoriosa em Cristo Jesus, ela sempre sai triunfante em Cristo Jesus, porque a igreja, ela anda pelo Espírito, a igreja anda pela fé, a igreja não anda pelo que ouve do que está lá fora, a igreja anda pelo que ouve da palavra, e a palavra de Deus, ela diz: quando estas coisas ocorrerem, é tempo de olhar para os céus, levantar a cabeça e entender que a tua redenção está próxima, a minha redenção está próxima, a redenção da igreja está próxima. Cristo está voltando. Aleluia. Salmo 25, o salmista, em meio à angústia, ele diz: a ti, Senhor, eu levanto a minha alma. A ti, Senhor, eu levanto a minha alma. Ele diz: Deus meu, eu em ti confio. Irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O que isso eu quero dizer, irmãos? Que há pessoas com medo de morrer. Amado, o cristão não tem medo de morrer. O cristão confia em Deus. O cristão confia em Deus. A palavra de Deus é loucura para os homens que estão lá fora. O cristão crê que em Cristo Jesus ele está salvo, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é eficaz.
e seja lá como o Senhor resolver nos levar, nós precisamos estar nele, confiante nele. A igreja não morre, ela passa para a eternidade em Cristo. Aleluia! Não pode a igreja estar espantada, aterrorizada e com medo. A igreja tem que estar confiante, orando pelos aflitos, orando pelos angustiados, orando pelos que têm medo, orando pelos que estão desesperados, orando por aqueles que não sabem o que fazer, porque não estão podendo trabalhar e não estão podendo ter o sustento da sua família. Algumas pessoas falam que vai durar 10 dias, outros falam que pode durar um mês. A gente ouve pessoas falando que podem durar 3 meses. E nós precisamos orar, interceder por vidas. Pelo rapaz da borracharia, que o seu negócio vai fechar, e ele tem um filho em casa, e daqui a pouco o seu filho começa a chorar e dizer: pai, eu quero comer. E aquele rapaz, ele vai fazer o quê? Nós precisamos orar pelas pessoas, pelos profissionais autônomos. Nós precisamos orar pela multidão de pessoas que vão ficar desempregadas. Nós precisamos orar por essas vidas. A igreja precisa estar de cabeça erguida, tendo uma palavra de esperança, tendo a palavra de fortaleza, tendo a palavra de renovo, tendo atitudes de mudanças, porque nós vamos, quando sairmos de nossas casas, nós vamos lidar com pessoas, muitas delas que estão em depressão, muitas delas que estão afundando em angústias, em medo, em desespero, pessoas que vão estar desempregadas, precisando de ajuda, e nós precisamos, como igreja, fazer a diferença nesse tempo, e levar o amor de Deus, e levar a palavra de Deus, e fazer inclusive um trabalho social eficaz, porque somos chamados para amar também, de forma, com atos, com atitudes, fazer a diferença. Famílias que vão precisar de alimento, famílias que vão precisar de auxílio, famílias que vão ter, irmãos, diversos problemas, e nós precisamos estar em oração por essas vidas, e nós precisamos estar, portanto, firmes no Senhor, firmes no Senhor. Eu creio, irmão, estou ansioso para retornar aos nossos cultos, e eu creio que há algo grande de Deus para a igreja do Senhor. Eu creio que Deus está fazendo algo grande para a sua igreja. Eu creio que Deus está projetando algo grande para o seu povo, em o nome de Jesus. Ele diz, na verdade, versículo 3: não serão confundidos que esperam em ti. Irmãos, é tempo de confusão, os governantes não sabem o que fazer, governadores, prefeitos, presidentes do mundo inteiro, muitos estão perdidos, sem saber o que virá, o que acontecerá, o que será do dia de amanhã, o que ocorrerá às nações, a economia mundial. As pessoas estão se abalando, outros estão preocupados com a economia da sua própria casa. Mas, meu amado, a Bíblia Sagrada diz que, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, os que esperam no Senhor. Aleluia! Espere no Senhor, meu amado, esteja nele, buscando nele, clamando a ele. Coloque sua família, sua parentela, a igreja diante do Senhor, em oração, em nome de Jesus. Ele diz: confundidos serão os que transgridem sem causa. Amados, são pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse. Deus está tratando com o mundo da injustiça, com o mundo da soberba, da iniquidade, com o mundo voltado para os prazeres carnais, pecaminosos, que não tem buscado ao Senhor. Deus está tratando com a sua igreja também, comigo, com você. É tempo também de meditar com o Senhor, em oração. Dizer: Pai, fala comigo,
Pai, revela-te, mostra-me aquilo que o Senhor queira que eu ponha em ordem na minha vida. Mostra-me aquilo, sonda-me, ó Pai, como diz o Salmo. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. É este, irmão, o tempo que estamos vivendo. Faze-me conhecer teus caminhos, Senhor, ensina-me tuas veredas. Era esta a oração que Davi fazia no meio das angústias. E é isso que nós devemos orar e clamar. É tempo de voltar-se à vereda do Senhor. É tempo de conhecer o caminho do Senhor. Ele diz: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Irmãos, ninguém sabe exatamente o que ocorrerá, o que será do nosso país, da nossa nação. O que eu sei, irmãos, é que os servos de Deus não serão confundidos. Talvez o mundo possa dizer que não sabe o que está acontecendo, mas a igreja sabe o que está acontecendo. Os tempos dos últimos dias estão ocorrendo. Jesus está tratando com a humanidade. Jesus está tratando com a sua igreja. É um trabalhar de Deus. Não é o diabo, é Deus que está trabalhando. Aleluia. Ele diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembro dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Amados, é tempo de arrepender-se. É tempo de arrepender-se, irmão, de colocar-se diante do Senhor e arrepender-nos dos nossos pecados, arrepender-nos dos nossos erros, arrepender-nos daquilo que não agrada o Senhor em nossa vida. É tempo de arrependimento. É tempo da igreja, das famílias darem as mãos em oração em seus lares e dizer: Senhor, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Eu quero me arrepender dos meus pecados como esposo, como marido, como filho, como pai, como servo de Deus. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de mudança de vida, de metanoia. O mundo está prostrado diante de um micro-organismo que não se consegue ver nem com um microscópio comum. Precisa-se de um microscópio eletrônico para que ele seja visualizado. O mundo está de joelhos. Os doutores, os PhD, os grandes das nações. Mas, amados, a igreja, antes disso, já estava de joelho, aos pés do Senhor, aos pés de Cristo, aleluia, aos pés da palavra. E é onde nós devemos permanecer, de joelhos diante do Senhor, em o nome de Jesus de Nazaré. É tempo, irmãos, de depender do Senhor. É tempo de dependência de Deus. Talvez você fique na sua mente: será que eu vou pegar essa doença? Será que meus avós vão pegar essa doença? Será que os meus pais vão pegar essa doença? Será que os meus filhos vão adoecer com essa doença? Será que alguém vai morrer na minha casa? Não, amados, confia no Senhor e depende dEle, porque tudo está nos controles do Senhor. É tempo de depender de Deus. As coisas estão saindo do controle dos homens, dos governos, dos grandes, mas nunca sairá do controle do Senhor. Amados, é tempo de algo que eu queria falar com você esta noite. É tempo de pôr em ordem a tua casa. Isaías 38:1, a palavra de Deus vai falar que o rei Ezequias estava também alarmado. O rei Ezequias também estava assustado. O rei Ezequias também estava temeroso. O rei Ezequias também estava sofrendo as angústias do medo de uma enfermidade.
Uma enfermidade alastrava a vida de Ezequias, e o Senhor, através do profeta Isaías, o visitou. O profeta Isaías foi até aquele rei e diz: assim diz o Senhor, Ezequias, é tempo de pôr em ordem a tua casa. Amados, é tempo de pôr em ordem a nossa casa. É tempo de você, homem de Deus, assumir o sacerdócio do seu lar e trazer a sua família para buscar Deus, para buscar o Senhor. É tempo de você passar tempo com os seus filhos, com a sua esposa, e orar junto, e clamar junto, e adorar junto, e louvar junto. Irmão, é tão maravilhoso o culto familiar. Esses dias estávamos em nossa casa, o Emanuel filho, meu filho mais velho, estava tocando, né? Ele tocava violão, e cantava louvor, e na mentalidade dele de criança de 7 anos, ele estava tocando muito bem, né? E é maravilhoso, irmão, quando no seio dos nossos lares, né, nós aceitamos o nosso filho que não toca bem, mas que está louvando ao Senhor conosco, né? E como em nossas igrejas nós somos tão exigentes uns com os outros, né? Como exigimos a perfeição dos tocadores, dos levitas, dos pregadores, dos irmãos, né? E no seio do nosso lar, muitas vezes, nós entendemos ali o nosso filho, e assim é Deus, irmãos. Nós exigimos tanto do nosso irmão, mas Deus olha para os nossos irmãos, Deus olha para mim, Deus olha para você como filho, e Ele olha o teu coração. Eu não estou dizendo que a gente não deve, né, agora nos aperfeiçoar na palavra, ou no louvor, ou no tocar, mas nós devemos, amado, ser mais misericordiosos, amorosos, e entender nossos irmãos, e olhar nossos irmãos com o olhar de um pai, porque é assim que Deus olha, com o olhar de Cristo. E o olhar de Cristo é o olhar de um pai. Então, põe em ordem tua casa. Como está a vida espiritual dos seus filhos? Como está a vida espiritual da sua esposa? Como está a sua vida espiritual como sacerdote do lar, como o homem de Deus responsável pela casa, pela vida espiritual da sua família? É tempo de reconhecer os erros, porque a gente só coloca em ordem quando descobre onde está a bagunça, né? A gente só coloca em ordem quando descobre onde está errado. Então é tempo do homem assumir o seu lugar dentro do lar. É tempo da mulher assumir o seu lugar dentro do lar. É tempo dos filhos entender o lugar deles dentro do lar. É tempo de haver ordem dentro da casa. É tempo de colocar em ordem teu coração, tua vida emocional, espiritual. Isso em Deus, na presença de Deus, em oração, na palavra, reconhecendo nossos erros, nossas falhas, aquilo que nós precisamos mudar, como pessoas, como pai, como marido, como esposa, como mulher, como filho. E para que haja mudanças, é preciso haver arrependimento, né? Mais uma vez entra o arrependimento, porque não há mudança sem arrependimento. Não há mudanças sem que nós não sejamos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da nossa falha. Quem vai pôr ordem na tua casa é você, debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da presença de Deus. Mas você não consegue mudar as pessoas na tua casa. Quem muda é o Espírito Santo. Ele convence do erro, ele convence do pecado, ele convence das falhas, e ele transforma. Quem transforma é o Espírito Santo. Então, por isso, eu, antes de tudo, busco o Senhor. Antes de tudo, busco os céus. Antes de tudo, passo um tempo com Deus em oração. Diz: Senhor, neste tempo, muda a minha casa, transforma o meu lar. Nesse tempo, restaura meu casamento, restaura o relacionamento dentro da minha família, em nome de Jesus.
Meu irmão, não há nada que Deus não possa restaurar, não há nada que Deus não possa transformar, não há coração duro que Deus não possa amolecer. Será que você passou tempo suficiente diante de Deus, clamando pela mudança da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, para que haja transformação, conversão, mudança de vida? Tempo é o que não tem faltado agora. Tempo é o que tem sobrado agora, nem que seja por força dos governos, mas você agora tem tempo. Vá buscar o Senhor, vamos buscar Deus. Amados, na minha mente eu estou aguardando o primeiro culto após esses dias, um culto cheio da glória de Deus, porque você vai voltar da sua casa avivado, você vai voltar da sua casa renovado, você vai voltar da sua casa restaurado, você vai voltar da sua casa cheio do Espírito Santo de Deus, porque esse é o projeto de Deus. As nossas casas são lugares, são altar para o Senhor, é lugar de se buscar Deus também. E é isso que Deus quer. Tome uma atitude diferente, de mudança, com o alvo de pôr em ordem a tua casa, em nome de Jesus. É tempo de parar de contendas, de confusões, de brigas. Não queira vencer, mas não queira vencer a contenda, não queira vencer a sua esposa, não queira vencer o seu filho, né? Não é uma quebra de braço, não. Renuncie, abra mão, perdoe, peça perdão, mas caminhe junto no seu lar, na sua casa. Sente, converse diante da palavra, em oração. Sabe, entre no seu quarto para orar antes, mas clame por isso. Esse tem sido o meu clamor nesses dias, em nome de Jesus. É isso que eu aguardo, um grande avivamento na igreja de Cristo. Nós estávamos até conversando com um irmão sobre o temor de algumas pessoas esfriarem na fé, e eu não creio, irmãos. A minha oração e a minha fé é que haverá um avivamento no povo de Deus. Quem vai esfriar, irmãos? Quem vai endurecer o coração é quem já tem um coração duro. Nesses tempos sempre se revela quem é quem. A igreja do Senhor, em tempo de prova, em tempo de luta, o seu fervor aumenta, o seu tempo de oração aumenta, ela cresce no Senhor. A igreja nunca foi vencida por provações, a igreja nunca foi vencida, não. A única coisa que esfria a igreja, a única coisa que enfraquece a igreja, a única coisa que pode ferir a igreja é o pecado, é a distância do Senhor. E você pode reunir sua família no seu lar e fazer uma hora de clamor, de oração, de busca na presença do Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Se o teu coração está angustiado, se o teu coração está temeroso, se o teu coração tem se enfraquecido, amado, volta-te para o Senhor, em nome de Jesus. Volta-te para a presença de Deus, porque o Senhor é Deus de fortaleza, o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de avivamento. Amém? Em nome de Jesus de Nazaré, você como igreja do Senhor, erga a tua cabeça diante das lutas, das provas, das adversidades, daquilo que virá. Que a igreja do Senhor se una para orarmos e para apoiarmos aqueles que vão precisar mais. Não sabemos quanto tempo vai durar, mas sabemos uma coisa: o Senhor está com o seu povo. Amém? O Senhor está contigo. E eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, Senhor, fortalece, renova, restaura, aviva, aquece, Senhor da glória, o coração do teu povo, em nome de Jesus de Nazaré. Oh Espírito de santidade, envia uma unção renovadora sobre a tua igreja, Pai. Espírito, visita os lares, visita as famílias nesta hora. Visita, Senhor, em nome de Jesus, os casais que estão desestruturados, que estão em crise,
que estão, Senhor da glória, se separando, famílias que estão desestruturadas, ó Pai. Visita esses lares em nome de Jesus. Visita, Pai, as pessoas que estão angustiadas, porque os recursos que tinham na conta ou na carteira, aquilo que tinha guardado na geladeira já se acabou. Seus filhos estão chorando, Senhor, e não tem o que comer. Pai, nós oramos, ó Deus, entra com providência, Pai. Levanta, Senhor, a tua igreja nesse tempo. Levanta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, com ousadia, com fé, com autoridade espiritual. Que o teu povo não retroceda, Pai, mas avance em nome de Jesus. Que o seu coração seja aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Que o seu coração seja aquecido pela fé no Senhor Jesus. Que o seu coração seja renovado pela palavra viva e poderosa de Deus. Porque a sua palavra nos chama para levantar a nossa alma ao Senhor, para erguer os nossos olhos aos céus, para levantar a nossa cabeça diante da crise e proclamar este Deus que é vivo e poderoso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a plenitude de Cristo, do amor do Senhor, da graça de Deus, seja sobre a sua vida, em todas as cidades desse país. Nós oramos que o Senhor dê graça e sabedoria aos pastores, aos líderes, aos governadores, aos prefeitos, que o Espírito do Senhor visite esses homens, e que eles recebam discernimento, que eles aprendam a trabalhar juntos, em nome de Jesus de Nazaré, e que os propósitos de Deus para esse tempo se cumpram, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe para a glória de Deus.